Fala, meus amigos numérios, como vocês estão? Nova configuração. O que vocês acharam desse estilo? Bem, nesse vídeo a gente vai bater um papo. Esse vídeo é totalmente sem roteiro, então não se esqueça de deixar o like, deixar o seu comentário e escrever claramente e compartilhar. E o tema de hoje vai ser sobre inteligência artificial. Por quê? Porque nosso canal é sobre isso e mais um pouco. Nesse momento, eu quero relatar como é que tá sendo. Eu sei que tô devendo muitos linhas de código. Vou passar um pouquinho para porque tá pegando a minha cadeira. Essa cadeira não tá muito barata, né? Nesses últimos tempos. Eu espero que o áudio esteja saindo bem e que esteja pegando tudo firme. Então, o modelo vai ser claramente de um vídeo quase sem cortes. Por isso que eu coloco quase, porque pode ter haver cortes. Tem tempos que às vezes eu fico um bom tempo, mais de um segundo, sem conversar, porque eu vou pensando no que eu vou trazer para que não saia do enredo, você sabe. É aquilo dali do pensamento, como eu posso falar, tem o TDAH, tem a sobredotação e tem também o que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, SPA. Esses são os termos também. E esses três às vezes se confundem, entendeu? E como a confusão deles é sempre nesse quesito de às vezes se atrapalhar ou ser super focado, entendeu? A animação e tal. Então eu tenho um pouco desse comportamento de estar pensando em muitas coisas talvez ao mesmo tempo. E esse pensamento acelerado muitas das vezes acaba cansando muito a minha mente. Então, para isso, não sei se vocês gostam dessa palha muitas das vezes de terapia, né? E falar um pouco sobre como a mente humana, como se comportar, porque, claro que, sabendo ou não, eu sou terapeuta, fiz curso sobre isso e cuidei da minha vida, porque eu tive uma ansiedade muito grande. Há uns tempo atrás, na época de ouro, por exemplo, da programação, que foi 2020. Então vocês têm um conhecimento mais ou menos o porquê, certo? E isso daí me trouxe uma bagagem de vários skills, porque eu consigo olhar para mim muito mais rápido do que os outros olhariam para si mesmo e tentar se auto-melhorar. Bem, nesses últimos meses eu estava me cobrando muito em fazer os cursos rápidos. Nesses outros 2 meses, por exemplo, eu poderia ter feito mais de 20 horas, mas eu não fiz nem 2. Mas por que isso? Porque eu me senti totalmente cansado. E isso também é porque às vezes eu durmo 1 hora da manhã e não é muito bom para quem está começando a estudar. O meu caso, eu tenho tempo e não deveria estar desperdiçando esse meu tempo, mas para prevenir de algo ruim acontecer e não ficar fadado, por exemplo, a faltar mais, eu já faltei algumas vezes, acho que tem 2 vezes que eu não gravei, e isso me afeta, querendo ou não. Estou começando a meio que esqueci. Ontem eu queria ter feito 2 vídeos, mas não parece, eu estou meio gripado. Ou apenas um início de alguma alergia, ou algo do tipo. Então, sobre a inteligência artificial e machine learning, na verdade, sobre os caminhos que a gente pode tomar. Eu estava assistindo um vídeo hoje de manhã sobre a caminhada de dados e IA, né? No caso, não sei se vocês já ouviram falar do Jerry, eu esqueci o sobrenome dele, né? É um cientista de dados que não sei se está trabalhando ainda no TikTok, mas já trabalhou na Google, não sei se trabalhou na Amazon. Eu vejo ele falar muito da Amazon, mas eu sei que ele trabalha como TikTok na parte, eu acho, de business, entendeu? De negócios. Intelligent business, né? E por que eu vou trazer isso? Porque, olhando bem, tipo, há nichos no ambiente que a gente chama de, nas profissões que a gente chama de dados, ou análise, data analytics, né? Ou seja, análise de dados. E com isso eu tava pensando, porra, o que eu vou seguir daqui pra frente? Porque é o seguinte, não é fácil você mirar para todos os lados, certo? Vamos lá. Eu poderia estar fazendo muitas coisas, mas isso varia de pessoa para pessoa conforme como ela vai estudar, como não.
Depende das suas dificuldades e das suas facilidades. Eu tento melhorar a cada dia. Eu só melhorei para gravar no tempo que eu comecei a fazer a terapia, participar do movimento transformacional, querer ser um terapeuta, foi um ano depois que eu já estava na plataforma, que eu já estava fazendo cursos e etc. E me aprimorando, porque eu precisava me aprimorar. Eu acho o seguinte da minha parte, eu preciso estar pelo menos fazendo aquilo o que eu faço, aquilo que eu falo, entendeu? Eu preciso estar inserido nisso, para ser mais verídico, para ser verdadeiro e real. Nesse seguinte, eu pensei o seguinte, o que a gente pode trazer aqui nesse vídeo hoje não é só uma simples conversa, mas é um alinhamento de mentalidade. Muitos dos programadores têm uma evolução talvez melhor do que a minha, muito mais rápido, sabe documentar melhor, sabe gravar melhor. Então, parte de tudo que eu ainda sou iniciante, porque eu comecei a gravar no Instagram, por mais que eu não tive muito alcance, certo? Tive algumas limitações por questão de realmente de aparelho e tal. E estou tendo dificuldade também para lidar com um aparelho melhor, bom, por causa do sistema operacional, que para mim ainda tenho que descobrir muitas formas para saber lidar, porque foi uma proposta diferente ao ser criado o sistema Windows para o sistema Linux, certo? Tem seus prós e contras? Tem, mas essa dificuldade muitas das vezes serve para a gente amadurecer. Com o Linux eu vi que eu fui obrigado a fazer mais código, entendeu? A entender melhor, a buscar. E isso cicatrizou, isso se conciliou com as poucas, como posso dizer, com as poucas linhas de código que eu já escrevi, que eu já vi, que eu tive contato. E isso me ajudou a ver isso. Por isso que eu falo. Eu falo sempre sobre o caderno, porque eu vi que foi um dos erros, porque eu já tinha isso, mas eu não pratiquei, entendeu? E quando eu mexi aqui, porque nem tudo que você vai escrever, porque uma coisa é você escrever com a mão, falar, ouvir, entende? Outra coisa é você escrever no teclado. Talvez sua memória muscular, a gente pode falar assim, não vai aprender a aderir facilmente isso. Mas eu vi que eu consegui muito bem. Se a gente for falar questão de alimentação, questão de saúde, questão de exercício físico, tudo isso pesa, e pesa grande. Porque tudo isso, ele se torna um combo. Quando você regula tudo isso, ele se torna como muito favorável. Que lá na frente, ele cria uma proporção sem igual. Porque é ruim, já imagino você ficar doente, você vai perder uma par de coisa, talvez uma oportunidade da hora. E por causa desse desleixamento, você. Entendeu? E outra, oportunidades. Não se desperdiça. Por quê? Porque dificilmente você pode encontrar outra, cara. Você pode encontrar duas ou três, aí você diz não. E como fica? Você demora um ano, 2 anos lutando, você vai ficar descabeado. Então, tome cuidado para não perder oportunidades. Esse é o meu maior cuidado. Porque eu vejo que eu perdi muitas oportunidades por não saber mais. Porque eu acho o seguinte, você preenche aqueles requisitos mínimos ali, que tá pedindo, né? Conhecimento nisso, conhecimento naquilo que você fez. Eu penso o seguinte, talvez eu faça uma gracinha aqui para saber como mexer. Porque é o seguinte, se o estágio pede você ter um conhecimento, mas não tenha ou bases ou necessário, uma coisa, não quer dizer que você precisa saber a lidar, fazer código de tudo isso, mas você precisa ter uma noção do que isso serve, para onde você vai, brinque com isso, entendeu? Faça alguma coisa, mesmo que não seja um projeto, mesmo que sem nada, mas você tem um conhecimento? Tem, eu já fiz algumas linhas de códigos com isso para testar, para ver como é e tal. Apenas isso, entende? E a questão do inglês é fundamental. Às vezes eu fico puto, porque o meu inglês é básico. E é um pé no saco. Eu digo como é um pé no saco porque é o seguinte, quando você pensa que você está cada vez mais aprendendo inglês, e você vê que, pô, você tem que ainda aprender muito a questão do ouvido, para você entender o que os outros estão falando. E isso daí realmente é um pé no saco, porque você tem que estar imerso todo dia. É você acordar já ouvindo, é você pegar os pequenos intervalos e ouvir nem que seja um pouco o diálogo para saber de tudo isso.
Mas me deu um susto agora. A impressora começou a mexer as suas engrenagens. E eu pensando que era outra coisa. Alguém arrastando e tal. E aí, pessoa que mora com os pais e irmãos, então é assim. Certo? E outra, é muito complicado você não sentir quando você não ganha dinheiro, muitas das vezes, você pode se sentir derrotado, entendeu? Porque o mercado, a programação em 2025, ela se tornou muito mais pesada, muito mais concorrida, muito mais difícil. Não tem como negar isso, porque 5 anos atrás, quem tinha um conhecimento pífio, eu vou falar a palavra pífio mesmo, já entrava, entendeu? E conseguiam bons lugares, porque eles estavam alocando profissionais, fazendo reserva e tal. Isso fez com que a bolha crescesse muito mais e estourasse agora. E para quem está querendo fazer carreira séria, ser engenheiro, ser ciência de dados, a gente quer, com menos de um ano, já começar a ganhar um dinheiro, mas não é bem assim. Por que, Antônio? Porque o mercado necessita de pessoas que já têm conhecimento e muitas vezes experiência. Então, eu vou nessa dificuldade, não dá medo? Dá, pô, muito. Entendeu? Mas a questão é desabafo. A questão é saber que você não está sozinho, eu não estou sozinho, e muitas pessoas que vieram antes de nós também tiveram suas dificuldades, seus problemas. Mas é importante você lutar, entender que você não deve falar a todo mundo. Muitas das vezes você, nem aos seus pais, você deve falar tudo o que você quer fazer, ou que você vai fazer. Muitas das vezes eu estou dizendo no quesito de programação, no quesito disso daí. Muitas das coisas você tem que querer se aproximar de pessoas que estão no mesmo caminho do que você, porque juntos tornamos mais fortes, é claro. Se cada quem tem uma habilidade em certos conhecimentos, um vai acabar auxiliando o outro, ajudando o outro. E isso daí é como a gente pode dizer, é o ideal de acontecer. Mas nem sempre isso acontece. Tá com pessoas que querem crescer e subir a mesma jornada, a mesma montanha do que você, vai dar um apoio, um gás enorme. E cuidar da nossa saúde mental é o fator primordial hoje em dia. Porque muitas pessoas não sabem, às vezes, o seu próprio limite e como contornar isso. Entende? E muitas vezes se estoura. Por querer, às vezes, carga demais, por querer impressionar demais e acabam, ou por ser muito bom não saber dizer, cara, não consigo, não tem como eu fazer. Eu desculpa, mas não tem como. Às vezes falta até argumento, a pessoa não quer. Mas, pô, como eu vou dizer não? Vou dizer simplesmente não? Então você fica nesse quesito. Então, pesquise nesse ambiente, saber comunicar-se adequadamente. Porque, quer ou não, em um ambiente profissional, em um ambiente corporativo, né, você precisa, ao menos, saber limitar no que os outros possam pedir, como eu digo, limitar. Se desse, pô, eu tenho um certo limite, eu tenho um certo padrão. Olha, cara, hoje não dá pra fazer isso, cara. Entendeu? Ah, isso daí eu vou dizer bem assim, cara, eu comprometo que eu vou dar o meu melhor pra entregar. Entendeu? Mas saiba que eu vou dar o meu melhor, realmente. E não desisto fácil, porque é o seguinte, quando a gente enfrenta um problema, é normal a gente ficar estressado, ficar cansado e aquilo, e muitas das vezes a gente só consegue resolver melhor no próximo dia quando a gente está mais descansado. E às vezes uma coisa que a gente passa 2, 3, 5 horas tentando estressado pra caralho, no outro dia, com apenas minutos, talvez, ou segundos, você resolve. Esse é o paradoxo das nossas vidas, tanto profissional como no empreendedorismo. Então, em todas as áreas, não estou falando assim, CLT, não estou falando de estágio, estou falando de tudo. Tudo que envolve você trabalhar solucionando um problema, você trabalhar com algo para você ganhar recompensa, que é o money, vai ter esses pequenos obstáculos. E desses pequenos obstáculos, tornamos cada vez mais forte. A inteligência artificial veio para nos ajudar e ela vai criar muitas outras profissões, certo? E quando a gente fala em nichos, em profissões, quase todas as profissões vai ter especialistas. Especialistas em quê? Vamos dizer, em qual nicho você se destaca?
No que você se baseou para garantir aquela ou esta ou, ou é a vaga que aparece? Quais vagas, quais nichos vocês estão melhores se adaptar? Então vai lá. Por exemplo, tem business, que é negócios, tem o marketing, tem, por exemplo, a parte esportiva, a parte de game, a parte de jogos, agricultura, saúde, entendeu? E vem a questão financeira, que é finanças, bancos, bolsa de valores, que precisa mais. Então, são, e nesse âmbito tudo tem pequenos nichos, onde tem médias, pequenas empresas. Em grandes nichos, há grandes e gigantes empresas também. Tem suas médias e pequenas? Também tem. Mas tem os derivados desse nicho. E as oportunidades estão espalhadas por aí. E o que você vai escolher? Bem, eu não estou totalmente decidido. Eu tenho um conhecimento, seja em saúde mental, eu gosto da parte de saúde, eu gosto da parte também de marketing, eu estudei marketing digital. E nesses cursos aí, só o que me faz notar o seguinte, cara, para onde eu vou? Que visão eu vou seguir? Então, trazer essas decisões, eu tenho que olhar para mim e dizer, pô, eu tenho facilidade nisso. E nesse problema, eu tenho que pensar em problemas maiores e grandes. E pequenos também. Eu consigo resolver isso, eu consigo ter a cabeça, eu consigo ter esse roteiro, esse enredo para resolver isso, caso eu vou estar numa empresa, vai ter pressão, vai ter isso daqui, eu vou estar pronto do baque. E aí? Há uma frase do movimento transformacional que cabe muito bem aqui. Quem está pronto já morreu. Quem está pronto já morreu. Mas por quê? Porque nem sempre eu vou estar pronto, cara. Eu não vou estar pronto para essa vaga. Entendeu? Eu não vou estar pronto para estágio. Eu não apliquei ainda. E isso eu estou, como se diz, mirando a mim mesmo. E fazendo você entender que esse pensamento é o seguinte, é um choque de pura realidade. E saber que você tem uma chance de levar não, mas tem uma chance de levar sim. Pode ser 10-1, mas você tem chance de levar você. E é o seguinte, muitas das vezes, muitos não levam 100 nãos para um sim, entendeu? Muitas vezes é exceção, mas o que é ser exceção, cara? Você é a energia do local, você sabe conversar, você chega, e aí, meu chapa? Tudo beleza? Tudo bom? Tudo firme? Você sabe trazer esse alto astral, você sabe, né, comunicar bem, fazer aquela pessoa se tornar o seu amigo, porque tem pessoas que têm facilidade. Tendo escolaridade ou não, há pessoas que têm esse estigma, se a gente for falar assim. E são habilidades que a gente pode aprender para se tornar muito mais bem visto, porque quem não é visto não é lembrado, tem todas essas fases. Mas por que simples? Porque você tem que impactar. Cada vez mais que você impacta uma pessoa, que você deixa uma marca mesmo, você consegue evitar qualquer quadro, por exemplo. Ah, fulano fez isso. Mas não impactou tanto, tipo, porra, aquele cara ali, pode ter anos ou meses, aquele cara ali deu um show ali que ninguém esquece, cara, resolveu isso, isso e aquilo. Então, todos esses parâmetros a gente deve ver. Porque nem sempre a gente vai agradar a todos, entendeu? Pode agradar um ou não. Mas a gente tem que saber que, mesmo não agradando a todos, saber que aquela pessoa não tenha um desfavorecimento para o teu lado. Não é questão de gostar de você, mas digo, eu não gosto dele, mas até que é uma pessoa legal, entendeu? Não tenho nada contra. Não gosto, mas não tenho nada contra, entendeu? Não vai atrapalhar a sua vida. Porque em qualquer ambiente há vários tipos de personalidades. E a gente não vai focar nisso. Se você escolheu o seu nicho, deixa aí no seu comentário. Entendeu? Se for marketing, se for negócios, finanças, qual você tem mais adaptabilidade ou o que a gente pode dizer facilidade? Entendeu? O que você gosta. Nem sempre a gente pode dizer eu sou bom nisso. Nem sempre a gente pode experimentar de tudo ou ter a oportunidade disso. A gente pode se destacar dando o nosso melhor. Muitos se tornaram bons em coisas que eles não eram bons antes, mas eles tiveram que praticar para se tornar.
E tem pessoas que têm talento, né, talento sobre aquilo e consegue e tal, mas diz que o talento não supera o esforço. Então tente, eu não tenho talento para isso, eu não tenho essa facilidade. Cara, o cara é muito talentoso, entendeu? É um gênio nessa parte, cara. Ele é muito inteligente nisso daí. Mas se ser inteligente, ter facilidade e não praticar, e não se esforçar mais ainda, o destaque dele pode ser momentâneo. E você que estuda com mais afinco, com mais horas, às vezes, muitas vezes, perde algumas horas de sono por dia para se aprimorar. E muita gente dá o máximo nisso. Mesmo que isso possa prejudicar sua vida agora. Mas você está plantando para colher algo. Então o vídeo de hoje é sobre o quê? Inteligência artificial, análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados, desenvolvimento de software, programação, Python, C++, C Sharp. O que isso tem tudo a ver no vídeo de hoje é o seguinte, que além de você ter o conhecimento sobre a profissão que você quer ter, o que você almeja ter, porque às vezes o salário é melhor, você tem que saber qual nicho você se adequa melhor. E quais nichos você pode, por exemplo, eu vou escolher uma matéria, mas eu posso estudar isso, focar nisso daqui, mas também eu posso saber um pouco disso, e não vai interferir no foco uma coisa só. Mas que essa base aqui se torne outras bases. Não estou dizendo que você tenha que procurar se fazer isso, mas escolha um nicho que tenha mais vagas que a probabilidade de você conseguir melhor. E se você tiver mais certificações, mais experiência, mais embasamento para comprovar que você é bom em determinado nicho e há poucas vagas mesmo sendo iniciante, tente, certo? Não tem dizer, eu não tenho como eu dizer que vai conseguir, porque eu ainda estou aqui, entendeu? E é na tentativa. Então fique com Deus e Deus abençoe a tua jornada como vem abençoando a minha. E vamos nos esforçar nessa jornada e saber que a inteligência artificial veio para realmente realçar muitos sabores. E ela é a bola da vez em que vai ditar se você vai ser um cara extraordinário ou não. Posso ter o conhecimento todo sobre A e tal, mas eu estou fazendo algo que vai realmente me dar essa possibilidade de subir ou de ficar na mesma? Qual decisão você vai tomar? Entende? Qual profissão você vai seguir? Lembre-se, seja comunicativo, seja técnico, saiba fazer o básico bem feito. Entendeu? Seja um gênio no básico. O vídeo de hoje fala isso, seja um gênio no básico. Porque você tem que saber realmente fazer o básico. E quando você é um gênio no básico e você se especializa mais, você vai ter um que a mais e subir seu salário, e subir suas oportunidades e sua régua. Um ajudando o outro. Entende agora? Por isso que eu digo, sempre firme e forte e em fé. Tudo posso naquele que fortalece, naquele que me fortalece. E sempre é o Criador que nos fortalece. Mas também, o que você planta, você vai colher. Se eu plantar morango, vou colher morango. Se eu plantar pimenta, eu vou colher pimenta. Não vou colher cacau, não vou colher tomate. Entende? E tudo aquilo, e tudo isso é o que a gente quer colher de bom. Então, tenha cuidado no seu pensamento, no que você pensa. Cuidado em pensar demais, cuidado em ficar pensando muito no futuro. Pense agora. O que eu me adapto agora para um nicho? O que eu quero agora? O que eu vejo que eu consigo realmente? O que eu estou no gás para fazer? Mesmo que eu tenha pouca gás, mas diante de tudo, é isso daqui que eu tenho um pouquinho mais de querer fazer isso. Então, siga em frente. Que Deus abençoe a nossa jornada, porque é juntos que vamos conseguir ir em frente e tornar esse canal Mério uma comunidade. Valeu!